Fala pessoal, boa noite, tudo bem? Bom, acho que todo mundo já sabe, a live de hoje, deixa eu ajustar aqui, eu estou usando a TV de quadro mesmo. Bom, a live de hoje, acho que todo mundo sabe, é com o Rodrigo Chaves. Hi, I'm not sure who entered in English. Well, today live's in Portuguese with its Brazilian writer, so unfortunately you won't be able to understand, but if you want to keep him there, just keep it, okay? Bom, hoje a live é com o Rodrigo Chaves Nunes, cavaleiro, gaúcho, paulista, uma série de coisas. Lembrando todo mundo que amanhã, às 6 da tarde, a gente vai conversar com o Felipe Amaral. E que no domingo a gente vai ter uma live, acho muito legal, com um cara chamado Ian Simmons. É o cara que trabalha pro Ludo no plano, ajudou o Marlon no trabalho de plano dele, ajudou a Carol Cox, ajudou o Peter Clement e o Peter DeVos. Então é um cara bem legal, no domingo, às 3 da tarde aqui no Brasil, 8 da noite na Europa, tá? Segunda-feira, a princípio, tá quase confirmado, a gente vai conversar com o Paulo Sturt. E eu acho que na quarta-feira a gente vai falar às 6 da tarde com o François Maty. Eu vou confirmar essas datas para vocês. Provavelmente amanhã vou tentar soltar a agenda da semana. Oi, Sheilinha, tudo bem? Eu vou mandar uma mensagem aqui chamando o Rodrigo. E a gente começa esse bate-papo. Lembrando todo mundo, gente, peraí que eu tô digitando aqui, dá um pouquinho de trabalho. Aqui. Chaves é gaúcho, tchê. Ele é gaúcho. Mas hoje ele mora em São Paulo, compete por São Paulo, então ele é um gaúcho paulistano da melhor qualidade. Queria lembrar a todos vocês que as perguntas, eu geralmente leio elas aqui na interrogação. O Chaves Nunes tem história pra contar e eu acho que a gente vai ter aquela live de pelo menos 1h30, 1h e pouquinho. Então eu vou pedir pro pessoal segurar as perguntas e soltar elas na segunda parte da live. Por quê? Porque se vocês mandarem agora, eu provavelmente não vou conseguir ler. E se eu não ler as perguntas agora, elas apagam para a segunda parte. Então dá uma seguradinha, anota no papel se quiser e manda na segunda parte da live que aí eu vou trazer as perguntas de vocês. Se vocês mandarem nos comentários, eu não tô lendo eles o tempo todo, mas pode ser que eu leia alguma coisa e consiga já agora, tá bom? Mas eu não garanto que isso vai acontecer. Rodrigo Chaves Nunes. Olá! E aí? Bom, deixa eu ajeitar aqui. Primeiro de tudo, deixa eu só ajustar as coisas aqui, porque a gente, na hora que divide a tela, as coisas mudam de figura. E aí eu preciso ajustar o quadrado. Eu também estou arrumando aqui que... acontece, é assim mesmo. Depois você faz a extensão para mim. Vai ficar meio cortado o seu diamanzinho. Não, aí é o nucleon. Não. No meu é o diamanzinho. Ah, tá, no teu. Bom, acho que vai ficar assim por enquanto mesmo, tá bom. Que é o que eu vou conseguir fazer para ficar organizadinho. Que é menino do céu, a gente cria toda uma estrutura aqui que um dia eu vou mandar uma foto para vocês verem como é que eu monto as lives. Uma loucura. Rô, primeiro de tudo, brigadão aí por ter topado participar. A gente já tinha comentado várias vezes. É muito engraçado conversar com alguém que é muito amigo nosso, né? Porque a gente já sabe todas as histórias, mas ninguém sabe. Então vamos aproveitar para contar um pouquinho da sua história, que eu acho tão legal e tão bonita. Então eu queria agradecer aí imensamente você ter topado Muito enfrentar obrigado. essa live. Eu que agradeço, meu amigo. Para mim é uma honra. Fica até um pouco tímido, né? Com esse time aí que você chamou anteriormente. Não tem essa história toda aí que essa galera tem de Pan-Americana, de Olimpíada, de Campeonato Brasileiro, de sêniores e tal. Mas, enfim, eu estou em busca disso também, né? Então, é um começo e me sinto muito lisonjeado. Obrigado a todo mundo que está aí presente, a galera que mandou mensagem, dando apoio. E vamos lá. Maravilha. Rodrigo, Diga aí. vamos lá. Do começo, eu acho que toda história tem um começo e não dá para ser diferente. Então, a primeira pergunta, ela é a clássica. Quando, como e onde você começou a montar? Então, eu sou gaúcho de Santana do Livramento, Rio Grande do Sul, fronteira com o Uruguai lá. E
comecei a montar os meus 4 para 5 anos, mais ou menos, com meu pai, que é meu grande mestre, Sargento Chaves, seu Hélio Chaves Nunes. E comecei ali dentro no quartel, no 7º RCMEC, em Livramento, um quartel de cavalaria mecanizada. E lá tudo começou, né, cara? Lá foi onde foi realmente o começo de tudo. Montei ali até meus 15 anos de idade. E o Zé de boné, porque é por causa do patrocinador do Renters. Eu vou tirar. Olha a careca. Ele quer ver a careca que ele pelou. Faz parte. E, então foi muito importante, cara, para mim esse começo, junto dos princípios militares, que eu acho que é o início da nossa equitação, que é onde tudo veio, não só no Brasil, mas no mundo, né? Então foi muito legal, tive a honra de ter a aula com bons cavaleiros, como o Coronel Pelúcio, que foi um cara que me deu ali as primeiras oportunidades, me ensinou muita coisa. Coronel Prado Lima, que era um sábio na parte de adestramento, gênio, escreveu livro de adestramento, tudo. E o meu velho, né, cara, que ele tem um dom de ver, de fazer a leitura do que é um cavalo. Eu falo, a gente ia nas canchas retas no Uruguai, em algumas fazendas ali comprar cavalo, e ele enxergava um cavalo caminhando, puxado no cabresto, ele enxergava que aquele cavalo ia saltar, e geralmente ali em 6 meses, 1 ano, ele conseguia botar o cavalo já na prova, e geralmente comigo, que era uma criança, e ele falava, né, mais fácil de vender com o guri, mais fácil de vender com o guri. E a gente foi assim que a gente foi construindo a nossa casa, foi assim as nossas primeiras conquistas de vida ali, tendo todo o apoio da família, minha mãe, a Tetê, que é um anjo, meu anjo da guarda, e ela sempre ali apoiando, a Tati, o Marco, Elis, meus irmãos, todo mundo sempre apoiando essa história, que foi bem legal. Dali a gente foi embora para Fortaleza. Meu pai Não, pediu... calma aí, que tem alguma. Já deu um gap de time muito louco. Quantos anos você tinha? Você tinha 4, 5 anos, você começou a montar. Eu comecei a montar. Foi até meus 15 anos. Tá, então são 10 anos ali. Foram 10 anos montando em Livramento. Isso saltando as provas ali na fronteira. Infelizmente não tive nenhuma oportunidade. Minto, tive uma oportunidade de saltar em Porto Alegre, com 11 anos, mais ou menos, eu acho que era. Mas a gente fazia a Liga da Fronteira da Paz, que pegava Livramento, Quaraí, Uruguaiana, que é fronteira com a Argentina já, e a gente saltava bastante prova no Uruguai, nos quartéis lá do Uruguai, no RC3, na BCU, aí tinha no Clube Campestre, no Livramento também. Foi uma época muito boa, cara. Eu lembro de cada detalhe, assim, de cada dia, cada prova. Foi muito legal. Foi um tempo muito bom na minha vida. Foi um belo aprendizado. Você chegou a saltar até alguma coisa de categoria de base? Não, né? Você fazia aquela Não, prova. não, eu saltei o mirim, na verdade. Eu saltei o mirim, mas não cheguei a disputar nem nível estadual e nível nacional, muito menos. Sou filho de sargento, né, cara? Meu pai tinha um salário ali limitado, então a gente não tinha como fazer tanta coisa, mesmo transporte, tudo. Muita gente me ajudava, sabe, João? Eu ia para as provas e meu pai, cara, não tinha condição de ir, todo mundo. Então ele me mandava com alguém ali de carona, eu ficava lá no hotel junto com as famílias. Tinham algumas famílias tradicionais da minha cidade que faziam esporte. E graças a Deus eu era um moleque já animado, carismático ali. E aí o pessoal fazia questão de ajudar. Eu vejo hoje a história do Piero se repetir comigo, sabe? É muito legal isso. E lógico, hoje, graças a Deus, eu e a mãe do Pia, a gente consegue ter uma condição um pouquinho melhor, mas foi meu velho e minha velha fizeram tudo o que dava, cara. Eu sou muito grato a eles. Se hoje eu vivo do cavalo, se hoje eu tenho cavalo em minha vida, eu devo a meus pais, que sem eles não teria como nada disso ter acontecido. Show de bola. Bom, aí beleza, com 15 anos, vocês se mudam, você e a família toda ou só você e seu pai? Todo mundo. Aí foi todo mundo. Fui eu, meu pai, a Tatiana, minha irmã, total, né? Tenho meus irmãos, mas é só por parte de pai.
E os 4 foram embora para Fortaleza, porque meu pai estava se aposentando, ele pediu a transferência para lá para poder ganhar um dinheirinho ali da transferência e tal, e ele tinha que ficar 6 meses em Fortaleza, e ele falou, bom, vamos fazer um teste e vamos ver o que vai acontecer. E, cara, a gente não fazia ideia. Eu achava que era tipo uma ilha, sabe? Eu achava que era tipo Jericoacoara, Fortaleza. A gente, naquela época, não tinha essa informação toda que tem hoje, né? E eu lembro até hoje que meu pai comprou um mapa do Brasil, daquele guia 4 rodas, pegou uma régua de costura da minha mãe e aí botou uma ponta em Livramento e outra ponta em Fortaleza, né? E ele falou, bom, não dá pra gente ficar passeando muito, né? A menor distância entre 2 pontos é uma reta. É por aqui que a gente vai. Rapaz, que viagem foi aquela. Que perrengue, que perrengue. A gente levou 7 dias de carro de Livramento a Fortaleza. 5.350 quilômetros, cara. E aí a gente chegou lá sem casa, sem nada. E ficou no hotel de trânsito dos sargentos ali num clube que era bem afastado, assim, do centro de Fortaleza, tudo. E aí as coisas foram indo. Meu sonho era entrar no colégio militar, eu tinha muita vontade de ser militar, pela história do meu pai e tudo, né? A minha irmã tinha acabado de entrar numa faculdade particular, em Livramento, na Urcamp, então seria muito difícil para os meus pais bancar minha irmã e a gente continuar tendo os cavalos e tudo, que no final era uma fonte de renda para a gente, os cavalos, né? E aí ele falou, bom, eu indo para Fortaleza, Tatiana entra na Faculdade Federal e o Rodrigo ganha a vaga para o Colégio Militar, que eu tinha até tentado uns anos antes, na 5ª série, fui a Porto Alegre, fiz o teste, rapaz, na hora que eu abri aquilo, eu estudava num colégio estadual, mesmo assim, lá no Rio Grande do Sul, os colégios estaduais são bons, né? Principalmente no interior, são boas escolas. Mas a hora que eu abri a prova, assim, a prova de matemática, tinha uma que era desenho descritivo, eu olhei, o que é isso? Eu não fazia ideia do que era aquilo. E aí tentei ali, mas não, eu vi, pai, não dá, não é para mim. Mas aí entrei no colégio militar e foi uma época muito boa também. Foi muito, muito legal, cara. Fortaleza foi um tempo espetacular. Foi a minha juventude, até meus 20 anos, 21 anos, fiquei lá, 21 anos. Fiquei lá. Foi muito, muito legal, muito legal. E lá onde tudo começou oficialmente, assim, lá onde eu virei profissional, comecei a trabalhar também, ajudar meu pai. Meu pai também estava trabalhando lá. E acabou que a gente ficou, em vez de 6 meses, eu fiquei 6 anos. Meu pai ficou 5 anos e pouco ali. Foi muito bom, foi uma época muito boa. Depois disso eu voltei, eu fui para Sobral, eu estava morando em Sobral, trabalhando para a família trabalhando para o Cid Gomes, que hoje é o atual governador do Ceará. Ele era prefeito de Sobral na época e me convidaram para abrir uma hípica lá em Sobral. E aí era dentro do Jockey Club, foi um negócio bem legal, mas era no ano da candidatura do Ciro Gomes, e aí ele vinha bem nas pesquisas, de repente o negócio começou a não dar tão certo, e aí eles me fizeram uma contraproposta, e meu pai falou, ih, Rodrigo, sai fora que esse negócio vai dar errado. E eu não tinha nenhuma ligação com ninguém de São Paulo, do Rio, que era para onde eu tinha vontade de ir, para um dos 2 estados, e aí acabou que me apareceu uma oportunidade de trabalhar em Porto Alegre, com a Denise Bica, que hoje é horsemanship e tal. Ela na época não era ainda, ela era veterinária só, tinha um manejo pequeno ainda, começando. E aí eu fiquei 8 meses trabalhando com ela lá, trabalhava um pouquinho na hípica porto-alegrense também, com o Daniel Baldiceira. Às vezes eu ajudava um pouquinho ali o Lora, o Vanderval, que são os cavaleiros ali de base do Arajoter. Às vezes precisava de um cavalo, saltar a primeira vez ali. Então foi muito boa a experiência. Fiz grandes amigos em Porto Alegre, uma galera que eu não conhecia ainda, uma turma que eu não tinha contato. Primeiro eu não tive contato quando era criança, pouquíssimos ali. E aí depois eu fui para Fortaleza. Naquela época, acho que o Orkut estava começando. Faz tempo isso já. Tá bom, vamos lá que assim, você tá fazendo... Você tá muito no cronômetro, assim. Aqui a gente é tipo cavalo novo, entendeu? É tempo ideal. Uhum.
Você contou 6 anos em 3 minutos e meio, eu marquei. Então vamos voltar um pouquinho para Fortaleza, porque eu sei que você é meio andarilho, né? É isso, você foi Porto Alegre, Fortaleza, Não Fortaleza. muito, cara. Eu acho que não muito, sabe? Comparado a outros profissionais, eu acho que não muito. Eu não trabalhei em tantos lugares assim, sabe? Eu comecei em Livramento. Depois de a pouco o Chuí tá falando que não fez muita coisa. Não, sim, mas eu digo, eu fiquei muito tempo na maioria dos lugares. O lugar que eu passei mais rápido foi Porto Alegre. Tá. Mas eu já tinha isso na minha cabeça, que ia ser um degrau, uma alavanca para eu conhecer alguém, para eu mostrar meu trabalho. E naquela época não era tanta gente montando em Porto Alegre, e eu tinha os meus sonhos, né, cara? Meu pai, eu comecei a faculdade, e aí eu falei para ele, pai, eu quero um cavalo, é isso que vai ser minha vida. Eu acho que até foi importante, sabe, o tempo de faculdade como aprendizado, até para administrar os lugares por onde eu passei, em ajudar na parte de administrativa. Eu fiz administração e marketing, mas eu não consegui acabar a faculdade. Na época eu voltei de Fortaleza para Porto Alegre, era muito caro, tudo, e não dava tempo. E aí, quando eu saí de Porto Alegre, que eu fui morar em Atibaia, não existia esse curso em Atibaia. E aí não teve como eu dar sequência. Eu podia trancar ali por 2 anos só o curso. E aí acabei perdendo, infelizmente. Gostaria muito de ter acabado, cara. Mas não deu. Mas faz parte. Vamos voltar, então, para Fortaleza. Você falou que você virou profissional em Fortaleza, que você começou a ajudar seu pai, e de repente você já recebeu uma proposta. Calma que eu preciso entender o que aconteceu. Tá, vamos lá. Militar. E aí o seu pai um dia virou e falou, filho, preciso que você comece a me ajudar. Foi isso? Na verdade, assim, a gente chegou em Fortaleza e não existia cavalo pra gente, né? E aí eu entrei para militar, eu focado em querer aprender aquilo tudo. A gente chegou no meio do ano. Você imagina, eu pegar o segundo semestre num colégio militar, na 8ª série, eu simplesmente não entendia nada, cara. Graças a Deus eu tinha alguns amigos ali que me ajudavam. Até eu vi que a Kelly tá aí na live aí. A Kelly, puta, eu passava a prova por baixo da mesa, na hora que o professor estava de costas, pela vez se ela fazia alguma coisa, me ajudava. É uma grande amiga até hoje. Tenho muito carinho por essa galera que teve lá. Então, foi difícil. Aí, quando chegou no final do ano, eu acho que até eu tinha sido aprovado, mas pelas notas que eu tinha no Rio Grande do Sul, porque eu já tinha me dedicado no começo do ano para tirar notas boas. Mas aí eu virei para o meu pai e falei, pai, não tenho condição de ir para o primeiro ano, cara, do segundo grau, não tem como. Eu preciso fazer a 8ª série de novo. E aí ele foi no colégio, no corpo de alunos, falou com o coronel lá, e aí eu acabei repetindo. Então, esses 6 primeiros meses em Fortaleza, eu quase não montei cavalo, cara. Foi muito triste, assim, essa fase para mim, porque eu montava 6 cavalos, 8 cavalos por dia. De repente, eu não montava mais nenhum. Então, foi bem difícil para mim. E não conhecia ninguém, embora eu sou fácil de fazer amizade e tal, mas não eram os mesmos amigos, não era a mesma língua que eu falava. Imagina, chucrão lá de Livramento, chega em Fortaleza, cara, tinha um monte de palavras que eles falavam que eu simplesmente não entendia. A riégua, a rocha, o que é isso? O que é? E foi muito legal, cara. Eu acho que um ano depois eu estava mais cearense do que gaúcho já, para tentar falar a língua deles ali, né? E foi muito legal. E aí o seu para trabalhar com ele, é isso? Para ajudar, começar a ajudar. Não, aí teve o coronel. Como é que é o nome dele? Esqueci agora. Já vem na cabeça. Coronel Bonfim. Coronel Bonfim convidou meu pai para administrar o Jockey Club de Fortaleza, que tinha a hípica, né? Administrar o centro hípico. E aí meu pai foi fazer um teste ali de 1 mês para ver o que era, se era aquilo que eles queriam e tal. Para meu pai também, para ver se era aquilo que ele queria, né, cara? Que a gente chegou, não fazia ideia de como era o sistema, né? E aí tem várias histórias engraçadas nisso. O meu pai bem chucrão, bem gauchão mesmo. E aí ele falou... Aí umas 2 vezes eu fui lá, nesse 1 mês.
montar, e aí foi bem legal. Ali eu já tinha alguns colegas do Colégio Militar que montavam lá, e aí já foi abrindo o leque, assim, sabe? Aí um dia um me emprestou para eu fazer uma prova, um cavalo, e aí tinha um cara de um cartório, Alexandre Rolim, um grande amigo nosso, da nossa família, e o senhor Thomas Pierce, que infelizmente é falecido já. E aí eles convidaram meu pai a abrir um manejo em Fortaleza, já em outra região, já indo para o Beach Park ali, chamava CETEC, Centro de Treinamento Equestre do Ceará. E aí a gente ficou pouco tempo, cara, acho que foi uns 3 meses no CETEC, nem isso. O negócio começou a bombar de gente, mandar cavalo, e aí eu comecei a ajudar meu pai. Então, na época, eu era atleta, jogava basquete, fazia 300 modalidades de atletismo, eu me metia em tudo, lutava judô, triatlo, não sei o que. Então, eu pegava a bicicleta, dava 34 quilômetros do Colégio Militar até a Ípica. E eu ia, rapaz, apostando corrida com os ônibus. Eu tinha que ir mais rápido que os ônibus. Então, já era uma parte do treinamento ali. Eu chegava no CETEC, montava ali 5, 6 cavalos, voltava de bicicleta de novo no colégio. Se meu pai tinha mais coisa para fazer, eu voltava de bicicleta ali. Senão, meu pai voltava um caminho, ele ia para casa, eu tirava a bicicleta do porta-mala, ele tinha um Santanão daqueles velhos, e ali eu montava e ia para o colégio militar para treinar basquete, que o treino começava às 7 horas, eu ia até às 9 ali treinando basquete. E aí era engraçado, dormia escondido no internato do colégio, para poder estudar também, junto com os amigos que moravam no colégio, né? Tinha alguns filhos de militar que os pais moravam em outra cidade ou em outro estado, e a molecada ficava lá internada. E era muito legal, cara. Foi um tempo muito bom. Fui comandante da cavalaria, fui diretor de festas lá do Grêmio do colégio. Foi muito bom. Eu aprontava bastante na escola, rapaz. Eu dava um trabalho danado, mas valeu. Todo aprendizado valeu. E aí, uma das histórias que é legal. Vou voltar um pouquinho. Aí o presidente da Sociedade Hípica de Fortaleza, um final de semana que a gente estava fazendo uma provinha interna no CETEC, ele foi lá fazer uma visita, conhecer, e, cara, tinha, acho que 22 cocheiros, e já estava tudo lotado, uns 4, 5 cavalos já dormindo no piquete. Ele falou, não, pô, eu tenho 60 cocheiros aqui do lado de vocês. Vamos fazer uma fusão e vamos se juntar para fazer o esporte ir para frente, tudo, uma pista melhor para vocês treinarem. Tinha uma pista de grama, tinha uma pista de areia, as cocheiras eram melhores. E aí a gente mudou para a Sociedade Hípica de Fortaleza. E aí foi na época que o Mário Zanotelli chegou em Fortaleza também, na Escola de Equitação Cristos, que era a Hípica Santa Helena, na época se chamava. E o esporte foi crescendo em Fortaleza. A gente viveu ali alguns bons anos, cara. De 96 até 99 foi muito legal. Foi o pico, eu acho, do esporte no Ceará. E era uma galera bem unida, embora de hípicas diferentes, mas não tinha essa concorrência, assim, vamos dizer, a concorrência era dentro da pista, fora das pistas todo mundo era amigo, acabava a prova, todo mundo ficava para o churrasco e tal, era muito legal. E aí eu comecei a dar aula, de escola primeiro. Peguei uns aluninhos de escola, montava um cavalo ou outro ali, de algum cliente do meu pai, sempre os cavalos mais quentes, mais delicados, ele acabava passando para mim. E aí em 99, teve um campeonato brasileiro do Exército na MAN, em Resende, na Academia Militar das Agulhas Negras. E aí a gente foi a primeira vez que teve um representante do Nordeste saltando lá. E aí o coronel Giovanni, como é o nome dele? Já vem também, peraí. Tenho porque que nem a Dolly, tenho perda de memória recente. E aí a gente foi com eu e 2 alunos. E aí a gente foi, eu fui campeão por aluno, vice-campeão individual por aluno, na categoria de alunos, e a gente saiu campeão por equipe.
foi muito bacana, sabe? Foi uma experiência muito legal, a gente saltando fardado ali. Coronel Carrion, lembrei agora. Coronel Carrion. Na época ele era capitão, se não me engano, hoje ele é general. Um grande amigo, um cara que eu devo muito aprendizado de vida, foi um segundo pai para mim nessa época, assim, sabe? Eu molecão, aproveitava, eu queria cavalo, e às vezes fui deixando um pouquinho de lado o estudo, ele vinha, me cobrava, ia treinar basquete comigo à noite, depois conversava comigo, me dava bons conselhos, não para de montar, não para de jogar, mas estuda também. Foi muito legal, cara. Foi um grande amigo. É um grande amigo até hoje. Oh, quando você existiu essa conversa ou esse momento onde você decidiu que você queria fazer hipismo como carreira na vida? Eu sei disso desde que eu me entendo por gente, né, cara? Desde que, na verdade, assim, ó, teve um cara que foi muito importante, assim, para mim na minha vida, que foi eu acho que hoje em dia ele é coronel, Spangenberg. Ele foi tenente lá em Livramento. O pai dele era coronel. E aí, um dia, o pai dele foi a Livramento fazer uma visita para ele. Eu acho que, se não me engano, ele foi aspirante lá. Foi o primeiro quartel que ele serviu, pós-academia. E ele era um cara que montava muito bem, muito bem. Eu lembro como hoje. Ele tinha um cavalo chamado Feiticeiro, que era um fenômeno. Um, um tostado, um castanho, uma lasa, meio chocolate, assim, na cara branca, as patas brancas. Ele tinha um bacará também. Esse era um cabeçudão que não valia muita coisa. Mas esse Feiticeiro era um fenômeno. E aí o pai dele um dia tomando chimarrão com meu pai, foi engraçado. Meu pai, Ele tá acabou a água. Um frio de 0 graus em Livramento, ou 1 grau. E o meu pai, não, peraí, coronel, só um pouquinho que eu vou esquentar a água aqui. Ah, não precisa não, abriu a torneira. Abriu a torneira e continua mandando o chimarrão gelado ali. E aí a gente riu muito nesse dia. Ele falou, não, estou conversando aqui com o teu guri. O meu também, queria montar cavalo. Então eu falei para ele, o caminho mais fácil e mais seguro da vida é levar a carreira militar adiante e montar cavalo. E daí eu fiquei nessa, sabe? Por isso que eu queria muito ir para o colégio militar, que eu tinha o meu sonho de ser militar para eu continuar montando cavalo. Então, desde os meus 6 anos de idade ali, 7 anos, eu sabia que eu queria isso para minha vida. E quando apareceu o Rodrigo Pessoa, então nem se fala. Começa que era Rodrigo. Aí eu brincava, eu era o Rodrigo em pessoa, né? Eu não era o Rodrigo Pessoa, mas era o Rodrigo em pessoa. E, cara, ali foi uma grande inspiração para mim. Esse cara é um fenômeno, todo mundo tem que ter o respeito pela história dele, por tudo que ele já fez e faz pelo nosso esporte. Ele é o meu Ayrton Senna, né, cara? Então é uma grande inspiração, uma grande inspiração. A história dele é uma história muito bonita, de um cara que veio do pai do cavalo e tal. Então, nas suas devidas proporções, a gente tem uma história parecida. Meu pai é Hélio, o tio dele é Hélio. Então, algumas coincidências aconteceram e é isso. Maravilha. O Spangenberg diz o Coronel Paulo Franco aqui que ele está hoje no Aman, tá? Ele tá lá. Que Tá legal. lá. Que legal. Segue. Bom, Franco, outra grande inspiração para mim foi esse cara. Algumas vezes que eu fui a Porto Alegre, uma vez eu saltei, outras vezes eu fui com meu pai para saltar. A gente ia com um caminhão do exército mesmo, era muito legal. Nossa, nunca vou esquecer dessa viagem. E ele saltava um cavalo que chamava Herói e saltava... Já me veio o nome do outro cavalo também dele. E, cara, esse homem montava cavalo, hein? Esse baixinho montava cavalo, não era brinquedo não, cara. E bom, foi muito legal. Um abraço, Franco. ele está aí acompanhando a gente. Você estava falando, então, até aí tudo bem. Assim, isso mesmo. agora sim, você sai de lá e recebe uma proposta para trabalhar em Porto Alegre. Aí a gente volta para o sul, terra do Tererê. Voltamos com o meu rincão. E aí foi muito legal, cara, porque daí a Denise também estava começando ali. Eu lembro que a gente fez o primeiro curso do Monte Roberts em Porto Alegre, que na verdade não foi ele, foi a Michelle Han, que era uma argentina, que era a única credenciada da América Latina
a dar o curso do Monte Roberts. E que coisa, cachorro, né, Zé? E aí, e aí foi muito legal, cara. Ali eu tive a oportunidade de começar a montar com outro cara que era uma grande referência para mim quando criança, que era o Gustavo Dias Cardejac, um argentino que fenomenal. Eu sempre me encantava com a classe que ele montava. E uma das coisas mais lindas que eu vi até hoje, cara, nós estávamos em Alegrete, numa prova da Liga do Interior ali, e ele foi saltar alguns cavalos do Arajoté, e aí ele deve ter saltado, sei lá, uns 10 cavalos ali no dia. Cada cavalo que ele descia fazia um zero, ele dava um dinheirinho pro tratador, sabe? Tipo, eu nem sei se tinha prêmio em dinheiro nessa época, eu me lembro muito, tinha serra, cabeçada, secador de cabelo, churrasqueira portátil, aspirador de pó. Tinha, cara, da cada coisa. Eu lembro, teve um ano que a gente saltou em Jaguarão, que eu ganhei 6 espremedores de laranja. Aí a gente saiu distribuindo, foi um presente de Natal da metade da família ali. Foi... Aí era faqueiro, jogo de churrasco, não sei o quê. Então, o Gustavo foi muito bacana comigo em Porto Alegre, quando eu voltei, né? Que ele também me ajudou bastante. O Fábio Gonçalves, um grande irmão, um grande amigo, também foi um cara que um dia a gente foi lá para ver um cavalo dele, e ele tinha uma égua que se chamava La Concordata. E aí esse cara me botou saltando uma casa mesmo com a égua. Então, um percurso ali, 1,40 m, 1,50 m, coisa que eu acho que eu não tinha feito até então. E aí foi um cara que também me puxou muito para cima. Até hoje é um grande parceiro, um grande amigo. Volta e meia estou lá na casa dele para a gente ministrar uma clínica, cavalo em parceria, tudo. É um grande amigo mesmo. O Fábio Gonçalves foi tratador do Franco, se eu não me engano. Começou a vida assim. E faz muito tempo que é um comerciante, cavaleiro, instrutor, cara que tem o manejo dele, um lugar muito gostoso, muito legal, Recanto do Pinheiro chama, junto com a Sinara, lá com a esposa dele. Uma família sensacional, espetacular. E, enfim, e aí eu fui saltar um noturno na Brigada Militar, na Polícia Militar em Porto Alegre. E nesse noturno eu estava saltando um cavalo e aí o Pereira era muito amigo, é muito amigo do Fábio. Ele falou, esse guri é filho de sargento também, de Livramento, teve em Fortaleza, está aqui de volta. E eu tinha comentado já com o Fábio que eu tinha vontade de ir para São Paulo, porque é o grande centro do nosso esporte, né? Não tem jeito, não menosprezar, pelo amor de Deus, a minha terra, nem nenhum lugar, mas São Paulo é São Paulo, é onde a gente tem uma prova todo final de semana. E aí o Pereira me viu ali montando e gostou, e aí chegou em mim, ele falou, cara, fiquei sabendo um pouco da tua história e tal, hoje eu estou num momento assim, assim, assado, ele tinha acabado de vender o Adelino, e ele falou, e eu acho que as coisas vão dar certo, vai crescer, e eu quero te dar a oportunidade que não me deram. Cara, a hora que ele falou isso, meu olho encheu de lágrimas, eu falei, vou meter a cara, sabe? Vou meter a cara. Eu falei, não, tá bom, só preciso conversar com a Denise, dar uma satisfação para as pessoas, né? E me dar um tempinho aí só para eu poder me organizar. Ele falou, não, estamos indo. Hoje era sábado. Ele falou, não, a gente tem que ir até sexta-feira, a gente tem que ir embora para Atibaia. Que daí ele tinha um pavilhão no Nashville, junto com o Ezra. O Ezra tinha a maioria das cocheiras, ele tinha um pavilhão lá. E aí já tinha alguns cavalos ali. Foi quando ele acabou de pegar o Wembley da Lagoa, que ele saltou a final da Copa do Mundo de Milão. Aí tinha o Nisoquete de Santa Maria, que ele foi nono do mundo no Mundial de Cavalos Novos com o Nisoquete. Aí nesse final de semana ele comprou a Nativa da Lagoa, que foi uma égua espetacular. Ficou pouco tempo ali com ele, mas chegou em São Paulo já dando muito resultado e tudo. Ele tinha alguns cavalos, a Palm Beach, uns outros ali. Ele falou, não, eu vou te dar os cavalos para você saltar, alguns cavalos para você saltar. Não acho que você vai já chegar pulando o grande prêmio, óbvio que o cavaleiro principal sou eu, mas você vai ter a tua oportunidade, passo a passo, como acontece com todo mundo, né?
E aí foi muito legal, cara. A decisão na época foi um pouco, lógico, sempre ruim para algum lado, né? A Denise na época ficou um pouquinho chateada comigo, mas depois eu acredito que ela entendeu, ela viu que eu estava vindo atrás dos meus sonhos, até porque o negócio dela estava começando a dar certo, tudo junto comigo, e aí de repente aquela expectativa toda que ela estava criando, de repente acabou, mas eu tentei explicar da melhor forma. Eu estava indo atrás dos meus sonhos, que ali eu ia realizar alguns, mas não iria realizar os que eu almejava realmente. E eu achava que, quem sabia, o cavalo não ia passar encilhado mais uma vez na minha frente, né, cara? Então eu tinha que passar a perna e seguir. E eu não me arrependo de jeito nenhum da minha decisão, foi muito bom. E aí nisso eu vim para Atibaia, passei um ano com o Pereira, que foi um ano muito legal, um ano de muito aprendizado mesmo. Eu acho que o Wembley ali eu tive uma grande colaboração, sabe, no trabalho dele. Era um cavalo que exigia muita paciência, muita calma. Quantas vezes, tipo, ele trabalhava de manhã e às vezes a gente esperava escurecer para eu montar ele no escuro, com a lâmpada acesa lá em cima no restaurante só para eu ter uma noção de não bater num paraflanco, não bater em nada, mas era um negócio para aumentar a concentração dele, sabe? Porque ele era um cavalo muito disperso. Então e foi muito legal, cara. Ele aprendeu muito rápido a se concentrar. Era um trabalho que eu nunca tinha feito. E eu não me lembro quem foi que deu essa ideia para o Pereira, e ele me falou. E foi muito, muito bacana esse trabalho. Até para mim também, ele me dizia, você também, você precisa aprender a sentir o cavalo embaixo de você, você precisa aplicar as ajudas sem olhar o que você está fazendo, e sim sentir o cavalo por inteiro. Então foi muito legal. Algumas vezes a gente fez isso. O Ezra foi outro cara que eu acredito teve uma grande colaboração no trabalho desse cavalo. E foi uma pena que no final, a final do Mundial não foi tão boa como a gente esperava. Realmente é madeira aquele negócio, né, cara? O final da Copa do Mundo não é brincar, né? É que nem isso gaúcho, não é pegar dormindo. É bem difícil. E Milão ficou bem, bem alto, cara, bem alto. Até a gente brincava. O segundo dia tinha um muro verde da Sony Ericsson, né? Puta, o Embre dinamitou o muro, né? E disse que tinha um placar na frente, assim, do muro. Na frente, o número 1 era o muro. E o Pereira falou, cara, ele veio na curva, assim, ele ficou igual um gaúcho a primeira vez que entra no shopping, sabe? Os gaúchão no interior. O cara ele ficou abobado com aquele telão na frente dele. E aí a gente brincava, você viu o muro número 1 da Copa do Mundo? Ah, sim, então o Wembley não viu. Mas ele foi um guerreiro, os dois foram dois guerreiros ali, conseguiram acabar o percurso, mesmo assim, embora com 20 pontos lá, 24 pontos. Mas o cavalo foi lá, não deu um refúgio. É que tinha horas que era difícil mesmo de passar ali. E ele era muito jovem ainda, né, cara? O cavalo tinha 9 anos e tinha começado a vida com 6 anos. Então, mas foi muito legal. Fala aí um pouco, vai, que eu tô falando demais. Não, eu ia falar isso. É mais ou menos, né? Eu acho que é com o Pereira que você teve a sua primeira oportunidade na prova grande, não é isso? E você salta, é uma história muito boa, inclusive, que é Thunder. Exatamente, exatamente. E aí o Pereira foi convidado a começar a montar o grafite. Em primeiro lugar foi o grafite. Depois Caio Sérgio. Caio Sérgio vinha montando ele. Aí, se eu não me engano, ele teve um acidente em Campinas, que o tio Caio acabou se machucando. E aí ele não ia voltar tão cedo a montar. E o Malzone, na ansiedade dele, de os cavalos saltarem, tem que fazer prêmio e coisa. Nisso ele convidou o Pereira, que tinha participado da Codelaria MC nos anos de Daltinho, lá no passado, outra vez que ele tinha tido em São Paulo, lá em Jundiaí, no caso. Mas ele conhecia bem o cavalo, conhecia muito o Thunder. O Pereira, se eu não me engano, ele montou o Lutz, que era um tordilho, depois foi Garanhão, tudo da Codelaria do Malzone. E aí teve uma prova no Agroman, que era o Internacional do Agroman, que era qualificativa para a Copa do Mundo, que foi uma das etapas que ele tinha que fazer com o Wembley.
e só poderiam 2 cavalos no Grande Prêmio. E aí, entre o Thunder e o Grafite, cara, é natural escolher o Grafite. Grafite foi o Grafite, né, cara? Um dos melhores cavalos da história do esporte brasileiro. Então, sobrou o Thunder. E aí ele ligou pro seu Marcelo, falou: Marcelo, eu não posso saltar os 2. Não, então salta os 2 e passo o Emily para ele. Ele falou: não tem como. Eu venho em segundo lugar na qualificatória da Copa do Mundo e eu vou saltar meu cavalo. Desculpa, eu vou saltar meu cavalo com todo prazer. Salto o seu outro cavalo, mas eu gostaria de botar o Rodrigo. Na hora ele foi um pouquinho contra, mas aí eu entrei no primeiro dia, fui na prova de 1,35 m e fiz 8 pontos. Não saltou mal, mas fez 2 faltas. Uma semana antes dessa prova, ele tinha saltado com outro cavaleiro no indoor. O cara desistiu no número 9 e ele vinha com 38 pontos perdidos. Eu acho que ele tinha passado 1 ou 2 obstáculos zero. Só não sei, não sou muito bom de conta rápido assim, mas não estava muito bem, não. E aí eu peguei o cavalo. No segundo dia, fui na prova de 1,45, que era qualificatória para o GP, e fiz 4 pontos. Nisso, o Marcelo Servos, era o veterinário deles, falou: não, Rodrigo, deixa que eu vou deixar o cavalo tinindo para você, vou medicar, vou fazer um sorinho, vamos levantar ele e você vai ter o cavalo inteiro. Rapaz, eu já tinha feito umas 2 provas de 1,40 na minha vida, mas um GPzão daquele ali de 1,45, 1,60, nunca tinha pego na minha frente, não. E tava alto, cara, tava alto. E aí eu entrei, para variar, eu era número 1. Olha que legal, top. Isso, né? Você gosta de ser um na vida. O povo gosta de me botar de número 1. E aí, mas é bom, hoje em dia eu já me acostumei. Antigamente eu ficava chateado, hoje em dia eu não ligo, não. E aí Pereira me botou ali. Não, fica ao passo. Fica ao passo. 5 minutos para iniciar a prova. Fica ao passo. Quando deu 3 minutos, ele botou um oxer de 1,10 m, mais ou menos. Bem sem largura, assim. Vai, pega um galopinho e vem aqui. Falei: Pereira, mano, nem galopei. Na escala, quanto mais galope, ele mais esquenta. Tá bom. Monta do teu jeitinho. Vai quieto, apoia na rédea de fora, fica quietinho. Agora não dá muito espaço para ele, deixa ele encostar um pouquinho. Aí eu vi, o cavalo deu um salto, ele já deu 1 metro de largura, veio de novo, e aí ele falou: agora começa a dar espaço. Eu dei 4 saltos, para ser sincero, no mesmo ox, era 1,10 m. Um salto pela esquerda, aí outro com largura, outro a quase 2 metros de largura, e aí no final ele pegou e subiu a vara de saída, 2 furos, assim, ficou 1 metro por 1,20 m. Agora afasta e tira a perna. Aí o cavalo deu uma gemida e falou: pode entrar. Rapaz, posso falar um palavrão? Eu entrei todo cagado. Você tem ideia, João? Não faço ideia. Eu não me lembro do percurso. Eu só me lembro da Tribos, que foi o único lugar que ele não bateu. Quando eu tô indo pro 11, daqui a pouco, um filho da mãe lá grita: tempo, tempo. Eu falei: ai, que tempo, velho. Que tempo do quê? Da onde? Rapaz, ele vinha pleque, 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 só no que não tinha caído nada. Até a terceira ele deu um pleque e não caiu. Quando eu vi, eu acabei o percurso. Saltei o 13, cara, começou todo mundo a gritar, a assoviar. E eu olhava assim, tipo, o que aconteceu, né? Eu olhava, tipo, os obstáculos estavam no lugar. Cara, a hora que eu olho para a porta da pista, assim, né? Tá o Marcelo Servos ajoelhado. Aí eu falei: ele, nossa, você fez 1 ponto. Cara. Tipo, eu fiz 1 ponto de excesso, cara. Foi um negócio... Um dia inesquecível que eu não me lembro. Eu tava tão nervoso no percurso que eu não me lembro como foi, sabe? O triplo, não me lembro, cara. Eu me lembro só que eu tentava ter calma e aquele cavalo meio a diamante, assim, me puxando, me puxando, me puxando. E eu não queria ser grosso com ele, não queria dar um soco na boca, nada. Eu meio quieto, esquiando ali. E aí fiquei em 5º lugar nesse GP. Foi muito legal, cara. E aí, depois ele acabou que foi embora. O Pereira
acabou entregando os cavalos, o grafite machucou e coisa, e a gente não... Minto, eu ainda fui a Porto Alegre com ele noturno, e aí fui vice, se eu não me engano. Perdi por 1 ponto pro Vitor Teixeira com Curioso. E aí foi muito legal, foi bem difícil assim o primeiro dia, depois o segundo dia o cavalo saltou bem, e no último dia, o grande prêmiozinho ali do noturno, eu fiz segundo com ele na prova. E acabou que eu estava todo empolgado, achando que tinha dado certo, que valia um carro, né, cara? Mas esse pequeno aqui, ó, esse pequeno me deu. Anos depois, ele me deu o carro tão sonhado que... O meu sonho de criança era pular 2 concursos, cara. O noturno e o The Best Jump, que eu achava quase impossível, quase inatingível. O noturno era um pouco mais... Tinha mais chance, mas até tem um cavalo dessa prova, né? O noturno ficava forte ali, o último dia, principalmente. Não fica bem armado. É a boboneira das pistas que eu falo. O negócio é apertado mesmo na grama de noite. Antigamente era uma luz de mercúrio, aquele negócio ficava meio amarelo ainda. Então não era fácil, não. Tanto é que a maioria dos cavalos vão o primeiro ano lá e não saltam bem, sabe? E como foi no Cleon. O primeiro ano que ele foi terrível. Foi o pior concurso que eu fiz na minha vida com ele. E eu acho que se juntar as faltas que eu fiz naquele final de semana, não deu de 2 anos, sabe? Total. Primeiro dia eu já fiz 2, 3 faltas. No segundo dia foi 3 no percurso, mais 2 ou 3 no outro. No último dia ele fez 4 faltas. E aí eu virei para a dona e falei, não, deixa eu voltar. Ele falou, como, Rodrigo? Foi uma droga. Eu falei, deixa eu voltar ano que vem que ele ganha o carro. E aí a gente ganhou de ponta a ponta. Foi muito legal. Maravilha. Bom, foi a volta por cima. A gente vai chegar na história do Nucleon. O pessoal está pedindo já a história de Curitiba com a Anaconda. Tem o próprio Quality, quando você realiza o sonho do The Best Jump. O Quality é antes ou depois do Nucleon? Depois. Depois do Nucleon. Então a gente já vai chegar nessa parte da história. Eu vou confessar que você mandou o vídeo do Nucleon, mas ele estava no YouTube, eu não baixei. Então eu vou tentar a gente esperar dar o break para pegar o vídeo e a gente poder falar dele com propriedade. Mas antes da gente entrar nele, eu acho uma das coisas mais curiosas da sua história em particular, e eu acho que ela se repete com muitos cavaleiros, é que existe um pouco isso, né? A gente depende muito, vocês, né? Do cavalo. Sem dúvida. Pode ser super cavaleiro, mas sem cavalo você não pula nem a prova de 1,10 m, porque a pé é uma coisa que fazer. Então, pô, você chegou no Grande Prêmio, saltou o Grande Prêmio com o Thunder no Agroman, fez um pódio de excesso, saltou o Grande Prêmio com ele no turno. O Pereira, os cavalos foram embora, ele saiu do Marcelo. E aí você passa algum tempo, eu não vou dizer na baixa, porque acho que a gente não é maré. Nem na baixa eu tava de professor de escola. Na baixa, né? Assim. E você tempo segue no Nashville, né? Com Esdra. Foram 6 anos lá depois. 5 anos, Mito, 5 anos. Conta um pouquinho, porque também existe a importância, a gente tem falado muito da base, né? Do desenvolvimento da base, da criação da base. A importância para você, pessoal, e que você acha que tem para o esporte, da escola. Claro. Eu te digo, João, se hoje eu sou o formador de cavalo novo que eu sou, eu devo muito ao Esdra, cara. Muito. Porque eu aprendi com o Esdra uma coisa que eu acho incrível nele como instrutor. Eu peguei ali o Esdra já numa fase com problema na coluna, hernias de discos, e ele já não estava mais conseguindo montar. Então, tudo aquilo que ele conseguia executar montado, ele não conseguia mais. Então, ele tinha que passar para alguém fazer aquilo. Então, eu tinha que montar um cavalo de um aluno e dar a corda que o aluno precisava e não a corda que eu achava que era aquilo que o cavalo precisava, ou a corda que eu achava que eu deveria fazer. Então, eu não montava os cavalos para mim, eu montava os cavalos para os outros. Então, eu acho que isso foi um grande aprendizado para mim, esse tempo, dando aula ali com ele. Cara, a gente queria ganhar da varinha no chão a 1,30 m, 1,40 m. A gente queria ganhar tudo. E não é à toa que, se eu não me engano, em 97, o Nashville foi o troféu de ciência entidade.
Imagina a gente com 40 cavalos, 60 cavalos dentro de uma hípica, concorrer com hípica paulista, com hípica de Campinas, com Santo Amaro, e a gente conseguiu ser troféu eficiência. A gente fez, se eu não me engano, nesse ano, 16 alunos troféu eficiência. E aí a gente conseguiu fazer os pontos que precisava ali para ganhar o troféu eficiência como entidade. Então foram anos de muito aprendizado, anos maravilhosos, junto com o Cabeça. O Ezra é um irmão, um pai, já foi filho também, já puxou a orelha dele, já puxou a minha. E foi muito legal essa base ali com ele. Quando foi em 97, João, nisso eu fiquei ali. Eu só montava um cavalo em prova. Às vezes tinha um cavalo de comércio dele ou de alguém ali, e era sempre um jogo rápido, porque como a gente tinha muitos alunos, acabava comercializando rápido e tal. Tá com sono, João? Não, eu também. E é que fala muito, né? Ô, garoto, pra falar. Eu nem tomei uma ainda. Mas, enfim. Então, vambora. E aí o Ezra, de vez em Você quando... só saltava um cavalo de comércio? De vez em quando eu soltava um cavalo de um aluno que não estava indo tão bem, eu pegava ali no meio do concurso, mas era para soltar uma prova de 1,10 m, 1,20 m, raramente de 1,30 m. E não tinha a oportunidade, essa é a real. Eu lembro de um dia na hípica de Campinas, cara, a gente estava numa mesa e estava o Sarajoto junto. E aí o Sarajoto, pô, não te conhecia, te vi montando no paddock, tipo, o cavalinho era um campeonato paulista de escola. Pô, você monta super bem. Aí eu falei, cara, eu sei montar. Eu não estou conseguindo um cavalo para montar. Mas eu sei montar. Não sou um expert, mas eu sei montar cavalo, entendeu? E aí ele, anos depois, eu já ganhando algumas provas, lembra daquele dia? Foi muito legal. E eu falei, puxa, cara, vida, eu não imaginava que você ia lembrar desse dia. E foi a pura real. E graças a Deus as coisas foram dando certo. E aí, posso ir indo? Não, eu ia falar que nesse período com o Ezra foi também um pouco quando você deu uma nova iniciada na história dos cavalos novos, que é quando vocês compram o lote do Chantemblé. Exatamente, exatamente. Mas isso foi depois, não foi dessa vez ainda. Foi com outro retorno, né? Você volta, entendi. Porque daí em 97, em 2007, o Marcelinho Ciavaglia, um grande irmão, um grande amigo, tinha voltado da Itália. E aí eu encontrei com ele numa Copa São Paulo. Eu não estava saltando, estava só com os alunos ali, junto com o Ezra. E ele lembrava de mim da época do Pereira ainda. Ele falou, cara, acabei de voltar da Itália e tenho uma oportunidade lá para montar na Società Hípica La Madonnina, com o Ignace Philips, um belga que é radicado há muitos anos na Itália. Hoje é o marido da Jane Richard Philips. Sim. E aí eu acabei topando. Eu falei, não, beleza, deixa eu conversar com o Ezra e ver o que o Ezra acha, não posso abandonar. Eu não era só funcionário do Ezra, eu era sócio dele, a gente tocava o Nashville junto, tinha toda uma responsabilidade junto, né? E aí cheguei nele, eu falei, Cabeça, apareceu o sonho da minha vida, cara. Ele só virou assim para mim, irmão, se caso der errado, eu tô aqui. Vai, voa. Voa porque você é bom, vai atrás dos teus sonhos. Era isso que eu devia ter feito quando era mais jovem. Você é solteiro, você não tem filho, você não tem nada. Se vira, mete a cara e vai. Então, o apoio dele foi muito importante. Lógico que da minha família, todo mundo junto. Mas ele foi sensacional, cara. Foi mais que um irmão. Não teve o egoísmo de saber que ele precisava do Rodrigo ali e falou, vai, voa. Vai lá. E aí eu fui, rapaz, para a Itália sem falar. Eu não sabia que tchau era oi, que tchau era tchau também. E foi complicado o comecinho ali, não foi fácil, não. Os tratadores eram todos romenos, e os caras não falavam italiano também. Eu mal falava um portunhol arrastado ali da fronteira. Rapaz, que perrengue que foi. Mas foi uma época maravilhosa. Oi? Quanto tempo você ficou na Itália? Um ano e pouco.
E aí você Mas era foi responsável por novos lá? então lá eu acho que foi onde deu o start na minha carreira, assim, porque lá eu participei de prova quase todo final de semana. O Inácio foi um cara fora de série comigo e eu realmente montava cavalo lá e dirigia o caminhão. Eram as duas coisas que eu fazia. E, e ele se encantava, porque eu pegava de segunda-feira, ia lá montar, dia da minha folga. Eu falei, eu vim aqui pra montar cavalo, eu vou ficar fazendo o quê em casa? Sozinho. E aí não tinha dinheiro também para ficar passeando muito. Depois, no final, eu até de vez em quando pegava uma segunda e ia para Bardonec lá esquiar, que eu tinha feito amizade com um cara que tinha uma pousada lá. Mas foi um tempo muito legal, cara. Eu sou muito grato ao Inhace, a Jane, que também eles eram namorados na época, e ela me ajudou muito. A gente fez aquele circuito de Barcelona ali, a gente ficou 4 ou 5 semanas em Barcelona. Eu saltando cavalos 6 e 7 anos e saltei um cavalo no mini grande prêmio, que quase ganhei, rapaz. Tinha entrado na época, como é que ele chamava? Um francês lá, muito bom, já veio o nome dele também. Eric Navet. O Eric Navet tinha entrado, botado um tempo absurdo, era no indoor de Barcelona, e o Inácio chegou em mim e falou, Rodrigo, vai tudo que dá. E o cavalinho, rapaz, era um refugador de mão cheia. E ele tava indo ali. E eu falei, cara, é a prova da minha vida. Se eu ganhar, tudo pode mudar dali para frente. E aí foi tudo que dava. Acabei, como eu não tinha visto, acabei exagerando, baixei 2 segundos ainda dele e tinha uma onda mesmo, assim, o último. E eu fui a milhão para ela, a hora que o cara armou o refugo, assim, eu chamei na perna. Mas aí acabei batendo e perdi. Mas, cara, foi um griteiro naquele indoor que foi muito legal. Era muito lá, eles assoviam muito, né? Quando você tá na velocidade. Ale! Rapaz, mas gritavam para mim. E eu acabei, imagina, eu choro muito montando, né? Por isso que eu monto de óculos até. E lá de noite, eu não podia pagar aquele mico e entrar de óculos, né? Rapaz, mas eu chorava, assim, chorava. Não era do vento, não era da emoção. A gente tem 2 minutos e meio antes de acabar essa primeira hora, e aí a gente abre a segunda Nossa, hora. Então, vocês acham que não passa tem história? voando, né? Passa A voando. gente você não tem nem nucleon ainda na história. Nem chegou no Cleão ainda. Nem chegou no nucleon. Bom, mas eu acho que é importante. A gente sempre fala muito, tem falado muito dessa coisa de ir para a Europa, né? As Uhum. pessoas têm que ir, o sonho do cavaleiro é ir para a Europa, é montar na Europa. Maravilha. Por que você voltou, então? Eu voltei, porque na época eu era noivo da mãe do Piero. E aí o irmão dela estava morando nos Estados Unidos e não tinha até então a ideia de voltar para o Brasil, o Caê Massenzi. E eles tinham a hípica em São Bernardo do Campo, o Centro Hípico Carpe. E eles estavam meio ela tocando a equipe brasileira de volteio, trabalhando no clube de campo de São Paulo, não trabalhava lá dentro. E eles queriam alguém da família ali. Na época, voltei para me casar e tal. E Super. tive Piero, que é uma das melhores joias, se não é a maior joia que eu tenho na minha vida. Meu grande amor é meu filhote. Então foi muito bom também ter voltado. Mas na época mesmo lá eu tinha tido a oportunidade de ir para a Inglaterra para trabalhar para uma cliente que tinha saído do Inhas e tal, mas acabou que eu não topei e acabei escolhendo voltar para o Brasil. A gente também tinha desentendido ali. Eu tinha tomado um tombo lá com o cavalo e ele achou que eu estava meio de frescura de montar. Eu estava com o joelho do tamanho de um capacete. E aí um dia eu cheguei lá, eu estava dando a guia e ele foi meio grosso comigo. Enfim, aconteceu. Voltei. É, Voltei. eu fiquei um pouco chateado com o que ele falou. E dali eu resolvi que ali foi aquele ponto que, bom, vou voltar. Muito obrigado, foi muito bom, mas me chateou ali, enfim, faz parte, aconteceu. Eu sou muito grato a tudo que ele fez por mim. Isso foi só um dia que não foi um dia feliz e eu já estava com a cabeça para voltar para o Brasil e acabei voltando. E é isso. E aí a gente para a história aí, porque a gente tem 20 segundos. Eu vou encerrar essa live. Tá bom. Ligar de novo que apagou. E aí a gente volta para contar a segunda parte da live. A gente vai ter que achar um ritmo um pouco mais
É, eu tava indo mais rápido, você que me freou. E a gente já volta, então volta todo mundo, galera. Daqui a pouco a gente tá aí, Ô, ok? gente, muito obrigado, hein? Voltem.